Olá, eu vou explicar o livro de Gênesis, capítulo 1. Lá fala que o primeiro dia Deus criou a terra, que era sem forma e vazia, e criou luz. Ele disse: haja luz, e houve uma luz tão boa que ele resolveu separar a luz das trevas e deu o nome da luz de dia e o nome das trevas de noite. No segundo dia, Deus pegou as águas dos mares e fez a divisão de água por água. Aí o que ele fez? Pegou a água e chamou de mar e separou a terra do mar. E sobre a terra, embaixo dela, havia águas subterrâneas. Então ele chamou a porção seca, que era de terra, e a porção marítima de mar. No terceiro dia, ele criou a vegetação do mundo, aonde ele colocou plantas e árvores que tinham boas sementes, cada uma com seu fruto, e árvores frutíficas que davam um fruto cada uma diferente. E aí ele fez as florestas, árvores, frutos de hoje. No quarto dia foi a geração da lua e do sol, onde ele pegou a luz e chamou de sol, e a porção menor, que era a noite, de lua. No quinto dia, a criação dos animais, onde ele criou répteis, aves voadoras e répteis marítimos, animais marítimos, peixes, baleias, grandes animais. E no sexto dia foi onde que ele criou o homem, criou os céus e o homem na terra. Que ele criou o homem e a mulher para que produzissem, que eles se reproduzissem, para que enchesse a terra de gente. E através do homem e da mulher que os homens e as mulheres reinassem sobre toda a terra e sobre todos os animais, sobre tudo que estivesse aqui na terra. Que fala que Deus criou os céus e a terra em apenas 6 dias e no sétimo ele descansou, né? Então ele batizou o sétimo dia como dia de descanso. E a partir daí surgiu a origem do ser humano, né? Deu-se a origem ao ser humano, porque Deus ele queria fazer plantações, queria criar o verde, as matas, as árvores. Só que para isso acontecer, precisava, né, de alguém. Então, a partir daí, Deus criou o ser humano, né? E ele soprou das narinas e fez o homem, que a partir daí ele criou o Jardim do Éden, né? Que aí cultivou, fez germinar, fez todo o procedimento. Então, Deus fez Adão, né? Que foi o primeiro homem. E sendo assim, ele fez nascer do solo as árvores, né? Os jardins. E Adão foi o primeiro ser vivente da terra. E através das árvores, né, as árvores iriam dar frutos para que pudéssemos sobreviver, né? E assim, Deus criou a árvore da vida e a árvore do conhecimento, né? Que é a árvore do bem e do mal. E ele colocou Adão nesse jardim e no meio dessas árvores, ou seja, Deus colocou Adão para que fosse testado, porque ele poderia comer de todos os frutos que ali ele via, né? Que ali habitava. Só que Deus queria que Adão visse e pensasse com a razão, né? E dentre essas árvores havia um rio, né? Que ali separavam-se em 4 partes. E cada uma delas tinha um nome, né? E a primeira seria o Pison, né? Que ali percorria, né, por uma boa parte, né, do jardim.
que era chamada de Avilá, que era a parte do ouro, né, das riquezas. E ali tinha todo o ouro que você pudesse imaginar. E dentre deles tinha o bidélio e a pedra, né, de ônix e as pedras mais preciosas que ali pudesse imaginar. E também a segunda parte que percorria por toda a terra de Cuxã, né? Cuxé e Gion. O terceiro que percorria pelo lado leste, né? De Assirá. Assirá e Tigre, né? E o último que percorria por toda a extensão da terra era o rio Eufrates, né? Que era o quarto. Então, Deus, ele colocou o homem no jardim do Éden para que ali eles pudessem cuidar e cultivar das árvores, dos rios, para cuidar do jardim. E ali, Deus ordenou ao homem que comesse de todo o fruto que ali havia. Porém, uma árvore não poderia comer, né? Então ele poderia comer de todas as árvores. Porém, a única que ele não poderia comer era a árvore de conhecimento. Ou seja, essa árvore, ela era comparada entre o bem e o mal. E Deus falou que do dia em que comesse dela, morreria, né? Então, daí Deus, ele decidiu que com tudo isso, não seria bom que Adão ficaria sozinho, né? Ficasse sozinho. Então, daí tirou da costela de Adão e fez Eva, né? Que era sua companheira, para compartilhar do jardim, compartilhar em tudo, né? Além de compartilhar e para auxiliar, né? Ele nos afazeres. E depois de criar a mulher, foi criando os animais, né? Que daria continuidade ao crescimento da terra, né? A evolução da terra. E daí ele foi separando, né? Cada espécie de animais, né? Que se chamaria de aves, os animais domésticos e os selvagens, né? Ia classificando cada animal, né? Por sua característica, pela sua forma, pelo seu tamanho, e assim excessivamente. E desde então, Deus fez com que o homem, né? O Adão, caísse em profundo sono, para que ali fosse tirada a costela dele e feita uma nova criação, ou seja, a mulher, para que fosse, né, um compartilhamento, um cúmplice um para com o outro, né? Então, aqui na Bíblia fala isso, que os filhos irão se separar dos pais e se unirá, né, como um casal, um homem e uma mulher, que é um ajudando o outro, né? É uma coluna do outro, sempre, né, para dar continuidade. E aqui fala isso. E após essa criação, né, para finalizar, eles viviam nus, né? Viviam nus no jardim do Éden, porém não havia maldade, não havia malícia, não tinha maus olhos, né? Porque ali Deus não fez ele com a maldade, né? Com a ruindade. É tudo inocente. Então aqui diz isso, né? Eles viviam uma vida abundantemente no jardim do Éden.
tendo tudo do bom e do melhor. Aqui em Gênesis 3, está falando que Deus, quando ele criou Eva e Adão, ele falou que podia comer todas as frutas de todas as árvores, menos de uma, que não podia comer o fruto. Então Deus falou para Adão e Eva não comer apenas daquela árvore, mas das outras podiam. E que eles não podiam tocar nem chegar perto, porque senão eles iam morrer se eles tocassem ou comessem algum fruto daquela árvore. Depois dali surgiu uma serpente que falou para Eva que se ela comesse daquele fruto daquela árvore, ela não ia morrer, não ia acontecer nada com ela. Então, Eva foi e comeu a maçã. E aí, se ela comesse o fruto daquela árvore, ela ia conhecer entre o bem e o mal, né? Então, Adão e Eva, eles eram puros, né? Eles não tinham maldade nenhuma. Então, se eles comessem daquele fruto, eles iam conhecer o bem e o mal. E aquela serpente era o próprio diabo, né? Que estava atentando a Eva a comer, porque ele estava falando para ela, a serpente, que não ia acontecer nada com ela. Então, daí ela comeu e falou, não vai acontecer nada comigo, né? Então ela não acreditaram na palavra de Deus, né? O que Deus disse para eles, não comer. E eles comeram. Então, quando eles comeram desse fruto, os olhos deles abriram, né? Então, já veio a maldade, né? Já veio tudo do conhecimento. Então, eles já pegaram uma folha e já cobriram, porque eles estavam nus, né? Então, eles já pegaram as folhas e cobriram, porque ele comeu aquele fruto e já abriram os olhos deles. Então, aí eles já começaram a ter a maldade, né? E quando Eva e Adão escutaram a voz do Senhor, eles logo se esconderam. E Deus perguntou, onde estás? Onde está Adão e Eva? E Adão respondeu, Senhor, ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu, tive medo, né? Adão disse ao Senhor isso. E Deus perguntou a Adão, por que ele falou que estava nu? Aí Deus perguntou, você comeu da árvore que eu falei para vocês não comer? Então respondeu, né, o Adão para Deus. Ele só comeu da árvore porque a esposa dele que deu para ele comer do fruto, né? Quando ela deu esse fruto, ele comeu. E Deus falou, por que você fez isso? E a Eva respondeu, foi a serpente, ela me enganou e eu comi do fruto que o Senhor ordenou a eu e Adão a não comer. E Deus falou para Eva, maldita entre os animais, entre a nação que ele tinha criado. Então, Deus falou que ela ia rastejar no ventre, ela ia comer pó, né? Ela ia ter tudo de pior, porque ela desobedeceu a Deus. E dali, Deus falou também que ela ia sentir dores, ela ia ter feridas, ela ia ter um monte de doenças, cansaço, um monte de coisas ruins, né, que Adão e Eva ia passar. Deus fez as vestimentas para Adão e Eva vestir, vestimentas de peles, e eles vestiram. E Deus disse que Adão se tornou conhecedor do bem e do mal. E aí Deus expulsou Eva e Adão do jardim do Éden. Vou continuar a história. Adão e Eva tinham 2 filhos. O primogênito era Caim e o segundo era Abel. Caim, ele é agricultor da terra. E Abel, ele era pastor de ovelhas. E um certo dia ele foi oferecer sacrifício para Deus. Caim ofereceu algumas frutas dali, porque ele era agricultor. E Abel já pegou a melhor ovelha que tinha, a primogênita, e ofereceu os melhores pedaços daquela ovelha para Deus.
Aí Deus aceitou só o sacrifício de Abel e não de Caim. Caim ficou meio bravo, mudou o semblante na hora. Isso que a gente pode entender. O sacrifício de Abel foi o melhor do que de Caim. Não só por causa da ovelha, mas foi tudo que ele tinha, a melhor coisa que ele tinha. Agora o de Caim não foi o melhor sacrifício. E você vai escolher sacrificar o Caim, vai escolher ser Abel ou Caim? Eu vou querer ser Abel. Continuando na história, Caim chamou Abel para ir para o campo e ali matou ele. Depois disso, Deus falou com Caim: Caim, cadê Abel? Aí Abel respondendo: eu não sou guarda dele. Aí Deus respondendo falou: porque o sangue dele clama por ele. Você vê, quando o sacrifício é verdadeiro, é perfeito, até isso, quando está morto, o sacrifício clama por você. Deus ali castigou Caim, falando que ele ia ser fugitivo e errante. E dali ele foi para a terra, bem no canto do jardim do Éden. E ele foi com um sinal, que esse sinal que não era para matar ele. Porque quem matasse ele ia ser 7 vezes castigado, fora o castigo dele. Aí Deus deixou ele ser fugitivo lá no canto do jardim do Éden. Lá ele achou uma mulher, que foi esposa dele, e ele teve um filho, Ecrom. E nesse lugar se chamou Ecrom. Então, depois que Caim matou Abel, Deus viu o sofrimento de Adão e Eva e deu outro filho para eles. E eles colocaram o nome de Sete. E Adão viveu por muitos anos. Ele viveu por 930 anos. E a geração dele, de Adão, até a Noé, foram 9 gerações. E naquele tempo os homens viviam por muitos anos. Tanto que o homem que mais viveu na Bíblia inteira é da geração de Adão. Ele se chamava Matusalém. Ele viveu por 969 anos. Foi o homem que mais viveu na Terra. Só que seu pai não viveu tantos anos assim. Ele viveu por 365 anos. O Enoque, que era o pai de Matusalém, ele viu a maldade do mundo crescendo, a prostituição, as mortes crescendo naquela época. E ao invés dele seguir esse caminho de todo erro, seguiu o caminho do mundo, ele preferiu andar com Deus, ele andou com Deus. E Deus se agradou disso, porque ele poderia ter escolhido o caminho do bem ou do mal, e ele fez a escolha certa, ele escolheu o caminho do bem. E Deus se agradou disso e arrebatou o Enoque para ele, deixando sem pista de o que havia acontecido com ele. E Noé andava também com Deus. Mas só que naquela época Deus já estava revoltado com o mundo, porque a maldade só crescia, a prostituição, as mortes, tudo de errado só crescia, só a maldade crescia e as pessoas se multiplicavam cada dia mais. Então Deus estava irado com aquele povo, porque os filhos de Deus resolveram se juntar, se misturar com os filhos dos homens. Então Deus já não estava gostando de nada daquilo, estava desagradando. Então ele falou para Noé que ele iria destruir a terra, que ele havia se arrependido de ter criado o homem, mas queria poupar Noé e sua família, as mulheres dos seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele deu a direção para Noé criar uma arca para caber animais, alimentos, e tinha que Noé juntar 2 par, um fêmea e um macho de cada espécie, dentro da arca, que ele iria mandar um grande dilúvio para destruir toda a terra. E Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu, e ele foi fazer a arca. Bom, pessoal, vou falar aqui um pouco sobre a história de Noé, né? Deus fala com Noé, para Noé entrar na arca, né? Porque o Senhor Jesus ia destruir
a terra com água. Então, Noé, servo do Senhor Jesus, obedeceu ao Senhor Jesus, né? Onde o Senhor Jesus pediu para que Noé entrasse na arca, ele e os seus filhos, e a mulher e seus filhos e sua esposa, e também um casal de animais. E assim Noé fez, obedecendo a Deus, entrou na arca. E fez Deus chover, né? Os dias determinados ali que ele iria determinar, né? A chuva. Porque Deus estava muito triste com aquele povo, porque o povo não queria obedecer a Deus. Então Deus destruiu a terra com água, porque Deus estava muito triste. Como no dia de hoje, né? O Senhor Jesus usa os seus servos para falar da palavra de Deus e as pessoas não querem. Elas querem fazer do seu jeito. Então Deus, como Deus amava muito a Noé, porque ele era um servo obediente e obedecia a Deus em tudo, Deus quis salvar Noé. Ou melhor, Deus fez aliança com Noé, porque Noé obedecia a Deus, era temente a Deus. Então, assim o Senhor Jesus fez. Salvou Noé e alguns animais do grande dilúvio, que havia anunciado que iria acontecer, né, nas datas previstas que Deus já havia determinado. Então, Deus fez chover, destruiu a terra, mas Deus lembrou que tinha uma aliança com Noé, e aí assim Deus usou, né? Como Noé obedeceu a Deus, Deus usou Noé para usar um dos animais que foi a pombinha, né? Para voar e ver se estava seco lá a terra, para ver se ele já poderia sair da arca com a sua família. E assim Noé fez. Então, Deus foi com Noé justo, porque Noé também obedecia a Deus. Então, mas Deus prometeu não destruir mais a terra, né, com água, e nem os animais. Então, resumo da história, vamos obedecer, porque Deus ele está escolhendo pessoas que queiram obedecer a Deus, para que venha fazer aliança com Deus, porque Deus se agrada da obediência e da aliança. Foi isso que eu entendi. Emerson, da tribo de Judá, eu vou contar um pouquinho da história de Noé, né? A Bíblia fala que Noé ficou cerca de 100 anos para poder construir a arca, né? Ele e a família dele. E certamente nesse caminho ele ouviu palavras negativas de pessoas que chegaram a desacreditar dele, né? Isso, se a gente colocar no nosso dia a dia, a gente pode entender que quando Deus dá uma palavra pra gente, quando Deus fala pra gente, certamente vai ter pessoas que vai querer desacreditar, né? Vai colocar palavras negativas, mas ele não olhou a circunstância no tempo, ele seguiu em frente, 100 anos para poder construir a arca. Depois que ele termina de construir a arca, Deus fala para ele pegar todos os animais da terra e colocar dentro da arca. Ele pega todos os animais, coloca dentro da arca, e na Bíblia fala que um anjo vai e fecha a porta, e ninguém consegue entrar. Ou seja, o próprio Deus acabou fechando a porta. No meio disso, acaba acontecendo um dilúvio, né? A terra é exterminada por água, e eles ficam 7 meses sob o mar, né? Não é para saber se tinha terra, o que ele faz? Primeiro ele manda um corvo, solta um corvo, deixa uma semana, o corvo volta depois de uma semana sem nada. Na segunda semana ele manda um pássaro, né? O pássaro voa, volta sem nada. Na terceira semana ele manda o pássaro novamente, só que o pássaro já volta com um pedaço de folha. O que significa? Ou seja, significa que, né, está próximo de terras. O que a gente pode colocar no dia a dia? Quando a gente usa fé, né, quando a gente coloca a nossa confiança, a gente tenta hoje, tenta amanhã, mas chega uma hora que, de tanto a gente persistir, Deus vê e acaba dando resultados, né? Depois que eles conseguem chegar na terra,
né, Noé desce com a família dele e acaba fazendo uma aliança com Deus. Ele cria um altar, né, e nisso, criando um altar, ele pega, vamos colocar aqui, pombos, né, como sacrifício, e faz uma aliança com Deus. E Deus faz uma aliança com Noé dizendo que não vai mais exterminar a terra com água, né? E é isso que a gente pode colocar no dia a dia. Na verdade, esses 7 meses que Deus tirou Noé, na verdade, quando ele criou essa situação, foi para libertar a mente deles, né? Aquela mente que eles tinham, né, de pessoas indecisas. Certamente, eles acabaram amadurecendo na fé espiritualmente e Deus pôde contar com eles até no final. E de Noé para cá, se a gente colocar na lógica, né? Colocar na lógica hoje, a nossa geração vem de Noé até os dias de hoje. A aliança que Deus fez com Noé. Após o dilúvio, Deus ele falou para Noé: frutificarei, multiplicarei e povoarei abundantemente a terra. E ele falou: eis que estabeleço minha aliança perante a terra, e farei de ti uma grande nação. E após isso, Deus falou que ele reinaria, que todo o povo reinaria sobre todos os animais. E cada um seria uma nação. E ele criou o arco-íris, que seria como forma de aliança, que toda vez que nós olhássemos o arco-íris, a gente lembrasse a aliança que Deus fez com Noé, que desde aquela época é a parte de Deus. Então, a parte de Deus, ela fez. Então, a gente, como descendente, a gente tem que fazer a nossa. E após essa aliança, um dia, Noé embriagado, ele acabou se embriagando e ele tirou a roupa, tirou as vestes. E um dos filhos dele, vendo a nudez dele, chamou os outros filhos para que vissem também a nudez do pai. E esses 2 filhos, com muito temor, com muito respeito, pegaram uma capa e tamparam os 2. Levaram Noé para descansar e no outro dia, quando Noé, passando a embriaguez, ele despertou, ele descobriu o que havia acontecido e falou que Cã seria servo dos seus irmãos. Por quê? Porque ele viu aquilo, ele viu o erro do pai, porque todos nós podemos errar, porque faz parte do ser humano, né? Assim, a gente errar, mas a gente não pode querer acusar o outro, querer ver o erro, assim como os outros filhos viram e quiseram cobrir, proteger o pai. Então, assim, isso trazendo para os dias de hoje quer dizer o quê? Quem somos nós para querer julgar o erro do outro? Quem somos nós? Nós temos que ajudar um ao outro. Aí logo após essa passagem, fala um pouquinho da descendência de cada um. Porque assim, devido Cã querer mostrar o erro do pai para todos, ele pagou o preço, né? Que ele teve que ser servo de seus irmãos. Aí eu vou falar um pouquinho da descendência de cada um. Os filhos de Jafé, os descendentes de Jafé, são tradicionais, vistos como os ancestrais dos europeus e de algumas nações orientais. Os filhos de Cã são os descendentes de Cã e estabeleceram na África e nas áreas próximas ao Oriente Médio, tornando-se pais dos povos dessas localidades. A Bíblia chama de Egito. Por exemplo, terra de Cã. Eles se fixaram também no território que veio se chamar de Canaã. Lugar mais tarde se tornou a pátria dos judeus. E Sem foi o escolhido de Deus.
Entre os filhos de Noé, os descendentes deles povoaram a região da Ásia e o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico e ocuparam um grande território entre os lugares onde os descendentes de Cã e Jafé se estabeleceram. Sem é antepassado de Abraão e todo o povo hebreu. Essa foi a descendência de Noé. Bom, vamos ver tudo que a gente aprendeu até aqui. A terra era sem forma e vazia. Deus criou a terra e tudo que nela há. Fez o homem, fez o paraíso. E o seu único desejo, a única ordem que Deus deixou, era que o homem não experimentasse do fruto da árvore do bem e do mal. Com sua desobediência, o homem trouxe para si os desejos da carne. Desejos esses que sofremos até hoje. Mas a partir do momento que a gente se arrepende, que abre mão das velhas atitudes, se arrepende e busca o arrependimento, Deus nos torna a sua imagem e semelhança. O mundo era mau, era corrompido, né? As pessoas não eram tementes a Deus. Havia muitas coisas ruins acontecendo. E Deus achou no meio de tudo isso um homem chamado Noé. Homem de coração limpo, né? Temente a Deus. Então Deus o escolheu, né? Para fazer uma nova humanidade. E revelou-se a Noé, né? Falando que iria ter o dilúvio. Após o dilúvio, a primeira atitude que Noé teve foi de fazer um altar e oferecer ao Senhor holocaustos em sacrifício. No dilúvio foram salvos apenas Noé e sua família e os animais, né? Deus então, após ver a atitude de Noé, de ter feito o altar e sacrifício e tudo, e ter obedecido a voz dele, Deus consagrou Noé e sua família, né? E disse que era para eles frutificar e multiplicar na terra, né? Se espalhar pela terra, né? E fazer sua geração, né? A geração então que o Senhor tinha sonhado em fazer. E Noé se tornou plantador, né? Ele plantava vinha, né? Se tornou agricultor. Aí ele plantou vinha, né? Colheu e fez vinho, né? E numa dessas vezes que ele fez isso, ele produziu vinho, se embebedou, né? Ficou nu na sua tenda e seu filho Cão, um dos seus 3 filhos, né? Que era Cão, Sem e Jafé. Cão viu, né? Que o pai dele estava nu, né? E expôs ele a todo mundo, né? Aos outros irmãos. Aí os outros irmãos pegaram, cobriram Noé e levaram ele de novo para sua tenda, né? Quando Noé descobriu, Noé amaldiçoou a Cão por essa falta de temor, né? Com seu pai. E através dos filhos de Noé, né? Nasceram as nações da terra, né? Sem foi escolhido por Deus, né? Por ser uma pessoa íntegra e reta, igual ao seu pai, a Deus, né? E de Sem vem Abraão. Ele é descendente de Abraão, né? Sem, né? É antepassado de Abraão, né? E do povo, e consequentemente do povo de Deus, né? E de toda a terra era falada a mesma língua, né? No mundo todo a gente na época só falava uma língua só em toda a humanidade, né? E tinha um homem, né, que era neto de Cão, que ele era chamado de Niroide. Ele era rebelde, né? Então ele reuniu o povo, né? E falou, né? Deu a ideia para construir uma torre, né? Para que ele governasse esse povo e que essa torre chegasse ao céu. E vendo Deus essa atitude dele, que não era certa, que não estava obedecendo, porque ele queria se tornar o Deus, né? Como se fosse um Deus. Ele queria erguer uma torre, né? Tomar conta, governar o povo, sendo que Deus não tinha ordenado isso. Deus tinha falado que era para se multiplicar durante a terra. E ele queria fazer uma torre, criar uma cidade e tipo como, sabe, fazer uma nação por conta dele. E Deus não tinha dado essa ordem para ele. E vendo essa atitude perversa, né, essa intenção má, Deus se revoltou e confundiu,
né? Fez com que nenhum deles se entendesse mais e fez com que ele se espalhasse perante a terra. Então, foi chamado de Torre de Babel, né? Babel significa confusão, né? Porque Deus confundiu eles, né? Naquela torre, na construção daquela torre, para que ele se espalhasse por toda a humanidade. Aí a gente pode ver, né? Que Deus, os planos de Deus sempre foram os melhores para o ser humano, né? Mas a gente, com as nossas escolhas más, nossas atitudes erradas, né? Nossos pensamentos muitas vezes malignos, fizemos, né? Nós seres humanos, né? Fizemos com que Deus se entristecesse, né? E que mudasse os planos. Mas a partir do momento que a gente se entrega para Deus, decide seguir Ele, ter uma nova vida, os planos de Deus se encaixam na nossa vida, como a gente pode ver Noé, né? Que em toda a população da época dele, ele foi o único escolhido. E por causa dele, a sua família se salvou. Porque senão, só ele seria salvo, né? Só ele merecia, só ele era reto, íntegro, né? Então a gente pode ver, né? Que a gente pode ser o Noé de hoje em dia, né? Que a gente pode salvar outras pessoas, né? Que a gente pode levar a verdade, né? Pode levar a salvação para outras pessoas, né? E é isso, eu achei muito legal, né? Esse estudo.